Oi, gente! Hoje nós fizemos a resenha do livro A Rosa do Povo, de Carlos Drummond de Andrade. Ele escreveu esse livro entre 1943 a 1945 e as suas primeiras obras foram publicadas de forte influência da Semana da Arte Moderna. Então, seus primeiros livros foram condizentes à primeira fase do modernismo no Brasil. Depois disso, ele criou gosto pela segunda fase e começou a escrever sobre ela também, da qual esse livro faz parte. E uma das características fortes desse livro, que faz jus a esta fase, é a questão da forte denúncia das injustiças sociais. Vale também a gente ressaltar que durante esse período aconteceu também a chamada Geração de 1930, que ficou conhecida como o conjunto de representantes literários que fizeram parte, da segunda geração do modernismo brasileiro, qual compreende o período de 1930 a 1945. Ela foi influenciada por um contexto histórico marcado por muitos conflitos sociais e políticos, como a Revolução de 1930 e a Revolução Constitucionalista de 1932, que foi durante a Era Vargas, além também do contexto da Segunda Guerra Mundial. Dentre os principais nomes da geração de 30, a gente pode destacar o próprio Carlos Drummond de Andrade, que é o autor do livro que a gente está apresentando, e Vinícius de Moraes no ramo da poesia, e também Graciliano Ramos e Jorge Amado na prosa. A rosa, do título desse livro, está representando um símbolo de esperança de um futuro melhor, porque o Brasil estava passando pela Constituição do Estado Novo, pelo período da Era Vargas, e o mundo estava passando pelos momentos finais da Segunda Guerra Mundial. Então tinha ainda muitas histórias e imagens do nazismo que estavam vindo à tona. Então os temas centrais desse livro foram a morte, o medo, a família, tudo isso envolvido com esses conflitos muito tristes que estavam acontecendo nessa época. A crítica à sociedade nesse livro é extremamente notória e característica. A questão das conversas líquidas, o que seriam elas? Conversas sem sentido, pessoas vazias, pessoas que vivem na solidão, pessoas que fingem ver assuntos pesados, coisas ruins na sociedade e se calam, não argumentam, não se posicionam. Tem um exemplo disso num trecho: o silêncio interessado no país das formigas, sono de lagartos que não ouvem o sino, conversa de peixes sobre coisas líquidas. Tem também a questão de uma busca frequente por um mundo que não existe no momento. Um mundo que seria sem dor, com abertura para a multiplicidade em cada um, para sua expressão própria, ser livre, sem julgamentos, a exaltação para uma nação diferente, um país feliz, sem estratégias para diminuir um outro, ou métodos de vingança que deixa todo mundo obcecado para conquistar um certo poder. Aí a gente pode citar como exemplo, uma parte do livro que exemplifica isso, o seguinte trecho: uma cidade sem portas, de casas sem armadilhas, um país de riso e glória, como nunca houve nenhum. Este país não é meu, nem vosso ainda, poetas. Tem ainda a exaltação de uma população que já não parece mais saber sofrer, porque toda a solidão, toda a melancolia no mundo vai se transformando em algo muito natural do cotidiano e se convertendo em uma solidão profunda. O que é muito perceptível também é a forte descrição da noite que tem nesses poemas. A noite em que o sono não vem, a noite que aflora a agonia, as aflições, o medo da escuridão, o medo da morte, o desespero de uma mente pensante demais, o mundo lá fora que a toda hora pode entrar, o caos, invadir sua casa, destruir vidas. E um capítulo desse poema que tem como exemplo é o Anoitecer, que tem um trecho assim: é a hora do descanso, mas o descanso vem tarde. O corpo não pede sono depois de tanto rodar. Pede paz, morte, mergulho no poço mais ermo e quedo. Desta hora tenho medo. Como a gente pôde ver até agora, realmente esse livro é carregado de uma realidade nua e crua, cheia de sentimentos fortes, mas que em alguns momentos nos dão um certo ar de esperança, de luz, a esperança da natureza, a esperança da vida, de você poder estar todo dia apto para acordar, para viver mais um dia. E um desses poemas que relata bem isso, e que inclusive foi o que eu escolhi para ler todo aqui para vocês, porque foi um dos que eu mais gostei, foi Passagem do Ano. O último dia do ano não é o último dia do tempo. Outros dias virão, e novas coxas e ventres te comunicarão o calor da vida.
Beijarás bocas, rasgarás papéis, farás viagens e tantas celebrações de aniversário, formatura, promoção, glória, doce morte com sinfonia e coral, que o tempo ficará repleto e não ouvirás o clamor, os irreparáveis uivos do lobo na solidão. O último dia do tempo não é o último dia de tudo. Fica sempre uma franja de vida onde se sentam dois homens, um homem e seu contrário, uma mulher e seu pé, um corpo e sua memória, um olho e seu brilho, uma voz e seu eco. E quem sabe até se Deus recebe com simplicidade este presente do acaso. Mereceste viver mais um ano, desejarias viver sempre e esgotar a borra dos séculos. Teu pai morreu, teu avô também. Em ti mesmo muita coisa já expirou, outras espreitam a morte, mas estás vivo. Ainda mais uma vez estás vivo, e de copo na mão esperas amanhecer. O recurso de se embriagar, o recurso da dança e do grito, o recurso da bola colorida, o recurso de cante e da poesia, todos eles, e nenhum resolve. Surge amanhã de um novo ano, as coisas estão limpas, ordenadas, o corpo gasto renova-se em espuma, todos os sentidos alerta funcionam. A boca está comendo vida, a boca está entupida de vida, a vida escorre da boca. Lambuza as mãos, a calçada, a vida é gorda, oleosa, mortal, subreptícia. As poesias, elas são sem métrica, sem rima, sem seguir um determinado padrão comum que a gente vê em muitos outros poemas, mas com uma carga assim, muito explosiva das mais diversas sensações do ser humano. Principalmente no poema que se chama Visão, 1944, isso é muito perceptível em vários detalhes, os desastres da Segunda Guerra Mundial e as catástrofes que estavam acontecendo nessa época, né? A questão das mortes sucessivas, as crianças que não podiam mais brincar, as casas que estavam em chamas, as fábricas e as empresas que se encontravam destruídas, objetos pessoais espalhados em meu sangue. Enfim, um retrato assim, muito forte das emoções do ser humano durante esse contexto de caos e de guerra. Como, por exemplo, nesse seguinte trecho. Meus olhos são pequenos para ver, uma casa sem fogo e sem janela, sem meninos em roda, sem talher, sem cadeira, lampião, catre, assoalho. A gente também tem muito presente alguns poemas que possuem temas que carregam várias interpretações diferentes, escondidas através de metáforas e histórias, né, que acabam sendo narradas, que buscam transmitir algum tipo de mensagem que fica à margem da interpretação do leitor, como, por exemplo, o poema O Mito e o poema Carrego Comigo, que seria esse daqui. Carrego comigo há dezenas de anos, há centenas de anos, o pequeno embrulho. Serão 2 cartas? Será uma flor? Será um retrato? Um lenço, talvez? Já não me recordo onde o encontrei, se foi um presente ou se foi furtado. Se os anjos desceram, trazendo-o nas mãos, se boiava no rio, se pairava no ar, não ouso entreabri-lo, que coisa contém, ou se algo contém, nunca saberei. Como poderia tentar esse gesto? O embrulho é tão frio e também tão quente. Ele arde nas mãos, é doce ao meu tato. Pronto me fascina e me deixa triste. Guardar um segredo em si e consigo, não querer sabê-lo ou querer demais. Guardar um segredo de seus próprios olhos, por baixo do sono, atrás da lembrança. A boca experiente saúda os amigos. Mão aperta mão, peito se dilata. Vem do mar o apelo, vem das coisas gritos. O mundo te chama. Carlos, não respondes? Quero responder. A rua infinita vai além do mar. Quero caminhar. Mas o embrulho pesa. Vem a tentação de jogá-lo ao fundo da primeira vala, ou talvez queimá-lo. Cinzas se dispersam e não fica sombra sequer, nem remorso. Ai, fardo sutil, que antes me carregas do que és carregado. Para onde me levas? Por que não me dizes a palavra dura, oculta em teu seio, carga intolerável? Seguir-te submisso por tanto caminho sem saber de ti, senão que te sigo. Se agora te abrisses e te revelasses, mesmo em forma de erro, que alívio seria! Mas ficas carregado,
Carrego-te à noite, se vou para o baile, de manhã te levo. Para a escura fábrica de negro subúrbio, és de fato, amigo, secreto e evidente. Perder-te seria perder-te a mim próprio. Sou um homem livre, mas levo uma coisa. Não sei o que seja, eu não a escolhi, jamais a fitei, mas levo uma coisa. Não estou vazio, não estou sozinho, pois anda comigo algo indescritível. Então, a nossa resenha chegou ao fim agora. Fica aí a dica para quem quer ler esse livro. É uma leitura realmente muito enriquecedora, que trabalha muitos temas muito fortes. É uma leitura muito descritiva e cheia de multi-interpretações, né? Então tem análise de muitos tópicos, de muitos sentimentos, de muitas situações envolvidas, que realmente vale muito a pena conferir.